Graça e paz, igreja, graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. O texto que nós leremos e estaremos meditando está em Efésios 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Peço a vocês, mais uma vez, por gentileza, colocarem-se em pé, que eles puderem, para que com reverência nós possamos ler esse texto tão profundo. Efésios 2, 8 e 9, a projeção desses versículos aqui que os irmãos poderão acompanhar. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Amém. É um texto curto e eu penso a igreja também reler. Agora a igreja relendo em uníssono. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Podemos assentar. Vamos estar nos colocando em oração. Senhor, Tua palavra é profunda, tão profunda, e quer falar conosco, que nós possamos ter desejo de Te ouvir pela palavra. Dá-nos humildade para isso. Cada um de nós, cada um que aqui está, possa estar não somente com seus ouvidos, mas sobretudo com o seu coração aberto à Tua palavra. Pai amado, para isso eu te peço que o Senhor estejas derramando sobre mim o Teu Santo Espírito, me ungindo, e também sobre cada irmão, cada irmã que aqui está, que possa já estar trabalhando em cada mente, em cada coração, para receber a Tua palavra. A palavra não é minha, a palavra é Tua, Senhor. Fala conosco. E que as palavras dos nossos lábios, ao meditar do nosso coração, sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha nossa e Redentor nosso. Amém e amém. Amém. O título dessa mensagem é A Graça em Nós e Nós na Graça. A graça em nós e nós na graça. Para que os irmãos possam se conectar ainda um pouco mais, a temática desse mês é a temática da reforma protestante. E hoje nós estaremos tratando um pouquinho, porque é um tema inesgotável, em alguns pontos, sobre a graça, sobre o sola gratia, um dos solas da reforma. Hoje, até conectando com a mesa da Santa Ceia, nós gostaríamos de compartilhar com vocês um desses pilares, da reforma protestante, que é o da graça. E gostaríamos de aludir ao começo dessa prosa, ou dessa colocação, que é a questão da conceituação da graça. Às vezes a gente ouve falar na graça, às vezes até a gente repete a palavra graça, mas não sei até que ponto todos sabem ou todos têm a consciência do que se trata a graça. E é preciso, é necessário até para que a gente saiba melhor e viva melhor sobre a graça. Os irmãos sabem muito bem, graça que vem de Deus é o seu grande favor imerecido para conosco. Graça é o favor imerecido de Deus para conosco. Você tem ciência disso? Você tem consciência disso? Amém? Amém. Então, quando a gente passa a ter consciência de que é um favor imerecido, a gente começa a entender que as coisas são de Deus para nós, de cima para baixo. Ou seja, a graça é a grande dádiva divina
para a nossa vida. Ao ponto de se dizer que ela é maior ou melhor do que a vida. A graça. Tão relevante que é para a vida do cristão, para a vida daquele e daquela que quer de fato, de verdade, servir a Deus. É a grande dádiva de Deus para conosco. Mas ao mesmo tempo, a graça é inexplicável. E não se esgota no seu significado. E até mesmo nos seus efeitos. É inexplicável essa graça de Deus. Como nós cantamos e cantamos, você cantou, eu cantei, preciosa graça de Jesus. Signo lindo, que vem de um cântico negro, spirituals, dos Estados Unidos, e que chega com essa melodia linda e uma poesia tremenda, cujo refrão é marcado por essa expressão, preciosa graça. Então, esse ponto é muito importante, A graça é muito preciosa. A graça preciosa, a graça transformadora, a graça salvadora, a graça regeneradora para a vida do pecador. Primeiro ponto que nós gostaríamos de compartilhar acerca da graça. O primeiro ponto é a graça apesar de nós. Captou? A graça apesar de nós. Para nós entendermos a graça, para nós termos consciência da graça, o primeiro passo é nós nos reconhecermos como sendo imerecedores da graça. Ninguém merece a graça, por isso que se chama graça. E é algo que tem a ver com uma relação com Deus, marcada por uma situação que independe de mérito, independe de algum merecimento, porque graça é assim. Graça é uma coisa, religiosidade é outra. Para a religiosidade tem que se fazer para merecer, mas para a graça não é necessário, porque é Deus quem dá. No tempo do apóstolo Paulo, a religiosidade exigia das pessoas que se fizessem merecer a presença de Deus, ou as coisas de Deus, ou o próprio Deus, através da lei. Mas ela não deu conta. A lei servia apenas e tão somente como aio, ou seja, apenas para apontar o erro, para apontar o pecado, mas a lei nunca foi, não é e nunca será salvadora. O que sempre foi, sempre é e sempre será salvadora é a graça. A graça que salva. Mas é preciso esse primeiro passo. Você, eu, nós nos reconhecermos como imerecedores. Nós não temos mérito nenhum. Eu não tenho mérito nenhum. Você não tem mérito nenhum. Não tem nenhum merecimento de nada. Graça e meritocracia são coisas que não se coadunam, não se combinam, não se conectam. Não tem liga. Graça é uma coisa, meritocracia, que é por sinal uma das pautas dessa sociedade contemporânea do século XXI, que assanha a competitividade, onde um precisa ser mais que o outro. Isso aí não funciona no campo da graça, no campo da salvação, no plano da salvação de Deus. Graça é ter a consciência de que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Amém? Amém. Tudo vem do Senhor, tudo vem de Deus. Tudo é por Deus. Para anular qualquer sentimento, arrogância, prepotência, como nós até vimos ontem num trabalho que fizemos, qualquer prepotência, orgulho, soberba, ou coisa assim. Quem faz isso é a religiosidade, a graça não. A graça, ela faz com que as pessoas se coloquem em pé de igualdade, porque depende de Deus, não depende de nós. É por Deus e é para Deus. A iniciativa primeira é a de Deus. Iniciativa do próprio Deus, independendo de nós. Mesmo sendo falhos, como eu sou, como você é, como todos nós somos. Não tem ninguém aqui. E não há ninguém que não tenha falha. Todos nós somos imperfeitos, por isso que nós precisamos da graça.
Por isso que nós dependemos da graça, por causa das nossas falhas, das nossas imperfeições. Somos miseráveis pecadores, errantes, erramos até não querendo errar. A gente erra. Ah, se não fosse a graça. Ah, se fosse a lei. Ah, se dependêssemos das regras da religião. Ah, se nós estivéssemos vivendo, insistimos, querendo, vivendo a dimensão da religiosidade. Pobre de nós, porque o que satisfaz, na verdade, o que Deus quer e o que Ele coloca para nós é exatamente a graça, a irresistível graça. A irresistível graça. Quando alguém, seja quem for, é impactado ou impactada pela graça, essa pessoa não resiste, ela se entrega, ela é banhada pela graça, e ela se entrega. É assim que acontece, não resiste. E a graça que até os teólogos chamam de a graça que constrange, né? A graça que constrange, ou seja, a graça que quebranta, a graça que redime, a graça que salva a vida do pecador e da pecadora. Mas aonde, pastor, o senhor está tirando isso? Olha para a cruz. Pensa na cruz de Cristo, onde Ele se entregou por você, por mim, mesmo não merecendo e mesmo nós sendo falhos. Tudo por amor a todos nós, que é o maior exemplo do amor e da graça de Deus. O próprio Jesus falou da graça à sua maneira, porque Ele falava por parábolas, Ele ensinava por parábolas. Quando você se depara com a parábola do filho pródigo, é a parábola da graça. Jesus falando do Pai bondoso, que abraça o filho que está perdido, que abraça o filho que está morto, mas agora está revivendo, que estava perdido, mas agora foi encontrado, foi achado. É a parábola da graça, a parábola do amor de Deus, a parábola da salvação. É a parábola contada por Jesus que morreu por nós, do Deus, Filho de Deus da graça que nos reúne aqui, em roda da mesa, ou à roda da mesa, como pessoas que estavam mortas e foram revividas, pessoas que estavam perdidas, mas que agora foram achadas. Amém? Amém. Graça provoca momentos assim. Nós, daqui um pouco, estaremos nos aproximando da mesa da graça. Mesa da graça. Um outro ponto que nós gostaríamos de nos esforçar para compartilhar com vocês é a respeito da graça, enquanto a graça que transforma. A graça que transforma. A graça, ela é a graça salvadora, mas é também a graça transformadora. Todo aquela que é alcançado pela graça passa por uma transformação. Amém? Amém. Passa por transformações. A graça, ela salva, mas também ela liberta. Liberta as amarras, aquilo que prende, aquilo que embaraça, aquilo que segura, aquilo que acorrenta uma vida. A graça é bem assim. A graça tem o seu papel renovador. Repagina a vida de uma pessoa. Talvez você conheça alguém assim. Talvez você esteja conhecendo alguém assim. Que Deus está repaginando a sua vida. Amém? Amém. Que Deus, com a sua graça, dá um outro sentido na vida. Ele vai dar outros significados, vai ressignificar a vida, vai transformar a vida. Lá no texto de Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, está escrito assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas,
Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ou seja, a graça transforma numa nova vida. A graça tem esse poder transformador. Não depende da lei, sem depender da lei. E sem depender da religião, ou da religiosidade, melhor dizendo. Da religiosidade. Aliás, pelo contrário, a lei escraviza. E a religiosidade também. Se a lei era o aio, que também representava um jugo, que nem os fariseus suportavam e queriam que as pessoas carregassem sobre si, hoje em dia a religiosidade também coloca uma outra ganga no pescoço e nos ombros das pessoas, querendo conduzi-las como uma pareia de burro, uma pareia de animal, tração animal, conduzindo conforme ela quer. Não é assim. Não é assim. As coisas no poder da graça se dão de uma outra maneira. De uma maneira muito mais voluntariosa, mais espontânea e mais poderosa, que é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Estão entendendo a diferença? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Que a gente está tentando comunicar? Amém. É algo que vem de dentro para fora. Acontece lá dentro. A mudança vem de dentro para fora. Não é uma mudança que é feita de fora para dentro. Não é a casca que muda. É o conteúdo. É a parte de dentro. Porque até às vezes a casca, a religião muda, mas o interior só Deus muda. Não é verdade? Um terceiro ponto acerca da graça é que a graça, embora sendo tudo isso que nós, e muito mais que nós, tudo isso no que tange aquilo que nós pudemos falar, mas tudo isso naquilo que nós também não pudemos e não conseguimos falar, além disso, a graça, ainda que represente isso que nós já colocamos, a graça também requer uma resposta. Mas pastor, como é que é a história da graça? Então, tipo assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não, não é assim. A graça também requer uma resposta. Amém? A graça também requer uma resposta. É como uma relação de amor. A graça requer uma resposta. Uma resposta do ser humano. E sabe qual a resposta que Deus requer através da graça, ou a que a graça requer? A resposta que a graça requer é uma só: a fé. A fé. Mediante a fé. É a fé. A fé é o requisito fundamental, inicial. É a resposta que você pode dar acerca da graça, é a fé. Porque da fé, a aceitação da graça como resposta a Deus pela sua grandiosa dádiva, como um gesto de gratidão, em relação a Deus. Essa é a melhor resposta que pode ser dada pelo pecador, pela mulher que peca, o homem que peca, nós pecamos, o gênero humano. É a melhor resposta que pode ser dada. Na verdade, ter fé na graça imerecida. Uma coisa tão simples assim, mas que muitas pessoas querem entender pela razão. E pela razão não dá para captar as grandezas de Deus. Elas são discernidas pelo Espírito. E a graça imerecida se dá também pela via da fé, como outros temas que nós já temos colocado na vida dessa igreja. E essa é a melhor resposta que você pode dar para Deus, diante da sua graça concedida a você, a mim, a todos nós, a cada um de nós. É esse sentimento de fé, é esse sentimento de reconhecimento, é esse sentimento de gratidão a Deus pela graça, que vai levar você ao pecador, a cada um de nós, vai nos levar à obediência. O que leva à obediência não é a lei, é a fé. O que leva à obediência não é a lei, é a gratidão. O que leva à obediência não é a religiosidade, mas é o reconhecimento
na graça de Deus. Senhor, eu reconheço. Tu és tremendamente gracioso para comigo. Se não fosse a tua graça, isso leva à obediência. A gente ser mais obediente ao próprio Deus. E essa obediência também, porque são linhas tênues, que se a gente não se cuidar, a gente passa por um lado que não funciona. Tão pertinho que é, tão próximo que é uma coisa da outra. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então essa questão da obediência também há que se fazer algumas observações. Essa obediência não é para a nossa salvação. Essa obediência é porque nós já ganhamos a salvação. Amém? Amém. Em função disso. Porque senão nós sairíamos do plano da graça de Deus. A nossa resposta à graça, então, é estarmos respondendo com a fé e agora com essa parte também com uma vida santa. Uma vida santa. Obediência é a vida santa. Nós respondemos com a fé e com uma vida santa. Não como um peso. Não como um peso, nem como uma regra, e muito menos como uma lei, mas, sobretudo, como o fruto da graça que impactou a nossa vida. Como o fruto da graça que tem impactado a nossa vida. O impacto da graça que gera a essa obediência, a essa resposta efetiva ao nosso Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma frase, ou algumas frases de Tim Keller, ou Timothy Keller, sobre a graça. E essa graça que às vezes é difícil de explicar e muitas vezes é difícil de entender, mas não é tão difícil assim, é só crer que dá para entender. Ou nem que você não entenda, mas você crê, você vai sentir na sua vida. Eu acho que é o melhor caminho, como Abraão fez. Ele não entendia porque, ele não quis entender porque tinha que oferecer o filho Isaac. Mas ele creu, foi e ofereceu. Então a graça e as coisas de Deus são assim. Elas são cridas, mesmo sem serem entendidas. Não sei se você já tinha pensado nisso, mas é bom que você pense. E ele escreve assim, se sou amado por graça, como posso me sentir superior a alguém? Se tudo isso que acontece é pela graça, não é porque eu mereço nada, não é porque eu sou tão certinho assim, quem sou eu para me achar superior a alguém? Presta atenção, essa frase é forte. Se tudo é dado por Deus, se tudo é concedido por Deus, nada é de mim, nada é de você, nada é de nenhum de nós, tudo é dado por Deus, se é dado por Ele, quem sou eu para querer ser superior ao outro? Você está entendendo? Quem está na graça, quem vive sobre a graça, nunca se julga superior ao outro. É uma evidência da graça. Não querer ser mais do que o outro, mas querer ser apenas um servo, e um servo inútil muitas vezes. Ele deve até para não se inflar demais. Amém? Verdade. Evidência da graça. Uma outra frase que fala muito sobre o poder da graça e que Timothy Keller também coloca de uma maneira com muita propriedade. Ninguém é tão bom que não precisa da graça. Forte isso, né? Ninguém é tão bom que não precisa da graça. Assim como ninguém é tão mau que não possa receber a graça. Ninguém é tão bom para quê? Acho que não precisar da graça. Ai daquele que se acha tão mal, não precisa da graça. Eu já faço tudo, fazer, procuro fazer isso, fazer aquilo. Ninguém é tão bom que não precisa da graça. Você concorda com isso? Amém. Que Deus abençoe muito sua vida, porque tem pessoa que não concorda com isso. Está tão afincada na religiosidade e que não desconhece a genuinidade do Evangelho, o poder do Evangelho puro e genuíno, que não concorda com isso.
Então é bom que a gente grave bem isso. Ninguém é tão bom que não precisa da graça. Porque achar-se não precisar da graça é achar bom demais. E aí é um perigo. É um perigo. É um passo para dentro do abismo. Já virou sangue. É um passo. Então ninguém é tão bom que não precisa da graça. Assim como nem tão mal para que não possa receber da graça. Ninguém é tão mal que não possa receber da graça. Você já viu falar de criminosos que se converteram? Alguém já ouviu falar? Por que será? Pelo poder da graça. E era mal, né? Eu conheci alguns. Quando eu fazia pastoral carcerária, no presídio, a gente conheceu alguns que só de olhar dava medo. Pessoas perigosas, líderes entre os perigosos, pessoas ameaçadoras, contudo, com seus 2 metros de altura e os pés de armário ambulante de 2x2, quando era impactado pela graça, vinha chorando na frente, pedindo oração, imposição das mãos sobre a cabeça, porque precisava, não aguentava mais a graça, banhando naquela vida. Um caso de um deles, eu contei outro dia na escola dominical, e hoje de manhã eu tive a notícia de que o Marcelo faleceu, um ex-presidiário, foi liberto pelo poder da graça, constituiu família, abriu um estabelecimento comercial, oficial bom, que trabalha com calha, e depois de 19 anos de prisão, coisa que ele apontou não foi, acho que muito leve, eu não entendo muito bem das coisas, mas acho que foi o artigo 157, e cumpriu a pena e veio falar com a gente e nos contou de quando ele foi impactado pela graça do Senhor. E nós tivemos a notícia hoje que durante o período da pandemia, não teve misericórdia, ele foi ceifado pela pandemia, mas Deus teve misericórdia dele. Amém. Foi morar com o Senhor. Amém? A graça faz, só a graça faz isso, né? Não é por força, por violência, mas pelo Espírito de Deus. Um outro ponto, a graça requer a graça, ou seja, a graça de Deus em nós não é só para nós, né? A graça de Deus em nós deve evidenciar a outras pessoas que a graça está em nós, né? Com a nossa conduta, com o nosso comportamento, nós mostrando ao mundo, né, que a graça de Deus habita em nós. Como assim? Nós devemos perdoar, porque fomos perdoados pela graça. Qual é a dificuldade de perdoar? Se você vive na graça. Amém? Amém. Quem foi perdoado, perdoa. Nós devemos amar, porque fomos amados. A graça na nossa vida. Nós devemos acolher as pessoas, especialmente aquelas que não estão sendo acolhidas. Nós precisamos acolhê-las, porque você foi acolhido por Deus, eu fui acolhido por Deus, nós fomos acolhidos por Deus. Então nós que fomos acolhidos precisamos acolher as pessoas, senão nós não estamos na graça. Amém. É o poder da graça. Está com a vida, nossa vida, que se reflete no nosso comportamento, na nossa conduta para com os outros. Senão é só religião, senão é só religiosidade. Devemos ser misericordiosos com as pessoas. Sabe por quê? Justificativa. Nós devemos ser misericordiosos com as pessoas. Justifico. Porque Deus foi por demais misericordioso
para conosco. Comigo foi. Deus teve uma misericórdia muito grande. Eu acredito que na sua vida, independentemente da sua realidade, no nível das suas vivências pessoais e existenciais, você também experimentou. E se você está sob a graça, você vai concordar comigo que tudo aconteceu pela misericórdia de Deus, não foi? Não foi assim? E se foi assim, quem sou eu para não ter misericórdia de alguém? Que história é essa de eu não viver sob a misericórdia do Senhor? A religião instiga a não misericórdia. A religião instiga a regra. É uma espécie de um código que tem que ser cumprido. Mas a graça não é assim. E ela se dá pelo trabalhar do Espírito Santo, que é o Espírito da graça na nossa vida, na vida de cada um de nós. Diz assim Colossenses 3, do 13 ao 15: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro, aquele que julga, em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Palavra do Senhor. Amém? Ou seja, a graça em nós não é só para nós. A graça em nós se reflete também em relação aos outros. É a vida sobre a graça. É a vida sobre a graça. Nós temos um texto aqui que é um texto que mexe com a gente. Temos nossos relacionamentos desde a nossa família, o nosso trabalho, porque nós vivemos numa ilha, isolados das pessoas, também nossa vida em comunidade. E fala em suportar uns aos outros, fala em perdoar uns aos outros, fala em viver em paz, ser amor, que é o árbitro do vosso coração, porque nós fomos chamados para ser um corpo. Isso tem tudo a ver com a Santa Ceia. Comunhão, corpo, um só corpo, comunhão. Aí a gente pergunta: você se encaixa nesse texto da palavra? Como é que você se encaixa? De uma maneira confortável, desconfortável, coisas que têm que ser reparadas? Porque não basta ter uma religiosidade, não basta ter uma religião, não basta, meu irmão, minha irmã, não basta você pertencer a uma denominação. Pertencer a uma denominação, seja qual for, não é tudo. Eu preciso estar como pertencente a Deus pela graça. Preciso estar na graça e a graça estar em você. Você na graça e a graça em você. Nós na graça e a graça em nós. Pobres pessoas religiosas. Vocês lembram da pandemia? Lembram bem? Que não dá para esquecer, né? Vocês lembram da pandemia? O que foi que aconteceu? As pessoas que viviam somente ao lado religioso das coisas ficaram praticamente com falta de ar. Dependia. Tinha que estar na igreja. Tinha que estar na igreja. Estar ali presente. Não conseguia cultivar a fé. No quarto da casa, no cômodo das casas. Não conseguia. Ficavam se sentindo mal. Algumas delas quase que sem oxigênio. Tanto quanto as pessoas que já eram acometidas da Covid-19. Eu não forçaria tanto a realidade se algumas delas até quase ficarem entubadas no que tange a fé. Falando do plano espiritual da vida. Tão mal que ficaram. Tão dependentes da religião. Isso é um lado que não é bom. Mas tem outro lado também que, se um lado foi assim, por outro lado, outras pessoas não voltaram até agora. Até agora não voltaram.
E não são poucas. Não voltaram até agora. Será que morreram? Será que essas pessoas morreram porque não voltaram? Uma coisa a gente pode dizer, nenhuma coisa nem a outra é sinal evidente da graça. Não é graça. Não é graça. Tanto para quem se desesperou tanto, né, e não conseguia cultivar a sua fé, mesmo à distância, por um período, como aquela que até hoje, e tem vários que não voltaram. Por último, graça na vida é vida na graça. Vida na graça é reconhecer aquilo que Deus fez. É reconhecer que tudo é pela graça. É reconhecer que tudo vem de Deus. Como nós estivemos falando no início. A salvação vem de Deus. Religião não salva. Denominação não salva. O PI do Brasil não salva. CCB não salva. Assembleia de Deus não salva. Brasil para Cristo não salva. Palavra da verdade não salva. Quadrangular não salva. E outras igrejas não salvam. Que salva é tão somente, unicamente a graça do nosso Deus. Amém? Amém. E essa é a palavra que Deus nos fala acerca da graça, que tudo é pela graça. Mas, para finalizar, eu sei que você pode estar até um pouquinho cansado e até sonolento, ou sonolenta, mas gostaria que você pensasse ainda mais um pouco. Como que você tem respondido à preciosa graça de Deus? Como que você tem respondido à preciosa graça de Deus? Você tem reconhecido a graça de Deus? Tem? Você tem vivido com gratidão a graça que Deus lhe concede? Você tem sido obediente ao Deus da graça? Não como um peso, mas como um fruto da graça. Você tem perdoado? Como você perdoado foi? Você tem amado? Como você amado foi? Você tem acolhido como você acolhido foi? Você tem abraçado como você abraçado foi? Com graça, com misericórdia e com amor? Igreja querida, que o bondoso Deus da graça nos ajude a compreender melhor e a viver com mais profundidade a graça de Deus nos nossos dias. E você, meu irmão, você, minha irmã, está convidado a participar do banquete da graça, que é a Santa Ceia. Se você ainda não participa, repense ou pense na graça do Senhor, naquele que te amou profundamente, e você possa participar sempre do banquete da graça que é oferecido pelo Deus da graça para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, nos ajude. Nós precisamos da ajuda de Deus. Quem sabe hoje tenha sido uma noite tão gostosa e tão boa para que o Espírito Santo de Deus convencesse alguém a respeito dos seus propósitos. A graça. Amém.